Isaías capítulo 6. Acompanhem comigo até o versículo de número 13, irmãos. Amém? Podeis assentar, irmãos. Amada igreja, nós estamos diante de uma mensagem de juízo, aonde Deus ele se revela em seu trono ao profeta Isaías. Isaías disse que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Deus ele se revela para Isaías como o justo juiz. Ele se assenta para julgar os povos e as nações. E vemos que aqui o Senhor, ele está se assentando para julgar o seu povo Israel. É essa visão que Isaías tem do Senhor assentado em seu sublime trono, como um juiz para julgar as nações. E essa revelação deixou Isaías um tanto apavorado e aterrorizado, porque Isaías ele diz que os anjos do Senhor, os serafins, ele estava emitindo honra e glória ao Senhor, estava proclamando o nome santo do Senhor. E parece que essa visão, ela vai devastar o profeta Isaías, porque Deus se revela como um Deus santo. Essa declaração, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, deixa Isaías um tanto atemorizado. E é diante dessa revelação de Deus que o profeta Isaías ele vai clamar, ele vai dizer: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então essa proclamação vai devastá-lo. Na verdade, o profeta Isaías está sendo julgado pela santa presença de Deus. Isso aqui me faz lembrar quando Israel estava ao pé do monte e Deus ele desceu para se revelar, para falar com o povo. E a sua manifestação também trouxe pavor e trouxe medo ao povo de Israel que estava ali, a ponto do povo pedir para que Deus não falasse com ele, mas falasse com Moisés, para que Moisés transmitisse a palavra para o povo, porque a revelação de Deus também trouxe pavor para o povo de Israel. E aí nós vemos que o profeta Isaías aqui, ele reconhece a sua condição, ele reconhece que ele é um homem impuro, que ele é um homem pecador, porque ele clama aqui, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. E o lábios, nós vamos ver na Bíblia, irmãos, que ele representa o estado interior do coração do homem. Porque o próprio Isaías aqui no capítulo 29, versículo 13, ele diz que o povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor Jesus Cristo também usou justamente esse texto de Isaías, e ainda disse que do coração procede a saída da vida, porque é do coração que sai todo tipo de maldade e impurezas. E Isaías, reconhecendo a sua condição, o seu estado,
Ele reconhece que ele é um homem de lábios impuros, ele sabe que o seu coração é uma fábrica de ídolos, ele sabe que seu coração é perverso, ele sabe que é um homem mau, mas que lhe dá justamente essa revelação de si, é a revelação de um Deus santo. Porque nós podemos nos julgar e nos comparar como melhores que os outros, comparado ao ladrão, à prostituta, o corrupto, o bêbado, o assassino. Nós podemos nos julgar justos, nós podemos nos julgar bons, mas o padrão de moral e santidade não é o homem. O padrão de moral, o padrão de santidade, de pureza, de retidão, de justiça, de verdade, é o próprio Deus. É Deus que é justamente o padrão. E Isaías, quando ele está diante do Senhor, que se revela para ele, quando os anjos estão proclamando a santidade de Deus, a soberania dele, a justiça dele, Isaías, ele olha para si e percebe que ele é um homem mau. Ele reconhece que é um homem de lábios impuros. Ele sabe que ele é contado como pecador com o povo de Israel, porque ele sabe que vivia no meio de um povo de impuros lábios, um povo também de coração duro, de coração obstinado. Isaías, ele percebe a sua condição, e se tem alguma coisa boa que pode acontecer conosco, é nós reconhecermos a nossa condição diante de Deus. Reconhecer o quanto somos maus, o quanto somos pecadores. Mas essa percepção, esse discernimento que nós podemos ter, ela vem da revelação de Deus. Ela só pode vir por meio da palavra do Senhor. É através da palavra de Deus, através da sua revelação, que nós vamos conhecer quem é Deus e conhecer quem somos nós. Podemos avaliar, podemos analisar e ver a condição do nosso coração. Podemos ver que nós somos maus, que nós somos perversos, que nós somos idólatras. Então, diante daquela confissão de Isaías, que ele diz: ai de mim. Imagina a revelação de Deus. A revelação de Deus, o conhecimento que Deus dá de si através de sua palavra, ela deve causar isso em nossos corações. Ela deve causar esse pavor, esse espanto dentro de nós, igreja. Esse conhecimento de Deus. Mas nós ouvimos a sua palavra, nós temos recebido sua revelação, mas nada acontece conosco. Não há pavor, não há medo, não há desespero. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus soberano se revela para nós, mas nada acontece conosco, e nós vamos perceber, nós vamos saber o porquê nada acontece comigo e com você. Porque não estamos apavorados, porque lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, ouvimos a mensagem e não ficamos aterrorizados, não ficamos apavorados. A Bíblia diz que quando Isaías lamentou, percebeu a sua miséria e ficou apavorado, com medo diante do Senhor, a Bíblia diz que um anjo voou com a brasa tirada do altar de Deus e tocou nos lábios de Isaías. E o Senhor disse: o seu pecado foi perdoado e você foi purificado.
O ser de Isaías, Isaías agora é um novo homem, é uma nova criatura. A brasa tirada do altar, ela queimou a carne de Isaías. Ela queimou a carne. Lembra quando se fazia expiação pelo pecado, que colocava o animal sobre o altar e queimava, e o altar consumia o holocausto? E dali o Senhor estava fazendo expiação pelo pecado do povo, e o Senhor perdoava o pecado do povo, retirava a sua culpa e lhe dava vida e comunhão com ele. Então Deus está fazendo isso aqui com Isaías, porque Deus se revela para Isaías no ano que o rei Uzias, o representante de Deus, o descendente de Davi, no ano que ele morre, no ano que o representante de Deus, no ano que o Filho de Deus morre, Deus se revela para Isaías, se manifesta a ele, aparece para ele, e ele causa todo esse pavor, todo esse medo. Mas como nosso Deus é um Deus gracioso, Deus, ele purifica a vida do profeta Isaías. Ele lhe dá uma nova vida, ele lhe restaura a comunhão, porque Isaías está justamente diante de Deus, e a revelação que ele tem de Deus, queridos irmãos, é a revelação no templo de Deus. É no templo de Deus que ele tem essa revelação, na casa de Deus é que o Senhor vai se revelar para ele. Então Deus faz expiação pelo pecado de Isaías, porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro. Porque Isaías, ele, queridos irmãos, é justamente o representante de Deus agora. Deus agora está dando vida a Isaías. Veja comigo o versículo 5 e 6 que nós acabamos de ler. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão a brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Agora Isaías é uma nova criatura, porque o estado de Isaías era o estado de separação de Deus, um estado de morte, de condenado. Essa era a condição de Isaías. Mas uma coisa que a gente vai observar aqui no versículo 5 é que a revelação de Deus vai mudar a vida de Isaías. A revelação de Deus. Isaías, queridos irmãos, que estava morto. Isaías que não podia contemplar a Deus, Isaías que não podia ouvi-lo, Isaías que não podia falar, ele que não podia sentir Deus. Através da revelação de Deus, Deus lhe concede vida, Deus lhe dá vida, e agora ele pode ver o Senhor, agora ele pode ouvir o Senhor, agora ele pode sentir o Senhor. Deus dá uma nova vida para o profeta Isaías. Ele é o representante de Deus, ele é a imagem de Deus. Ele está no templo do Senhor, contemplando o Senhor, ouvindo o Senhor. Tudo que nós precisamos é contemplar a Deus, tudo que nós precisamos é ouvi-lo, precisamos senti-lo. E ele tem se revelado para nós. Mas por que não vemos Deus? Por que não ouvimos? Por que não sentimos? Ah, pastor, mas o homem não pode ver Deus, não, senão ele morre. Claro, o homem pecador não pode ver Deus, mas o homem purificado, o homem regenerado, o homem transformado,
ele pode contemplar o Senhor, porque Deus se revela assim para ele, Deus se manifesta para ele, ele passa a conhecer o Deus vivo e verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Mas quando ele tem vida, porque ele em seu estado de morto não consegue ver Deus, não consegue ouvi-lo, e aqui é diferente, porque Isaías agora recebe vida, ele pode ver a Deus. Ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram o Senhor, ele viu o Senhor. Deus se revela como um Deus santo para ele, um Deus soberano, um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus de amor. É assim que Deus está se revelando para Isaías, é assim que Isaías está conseguindo contemplar Deus, ver Deus. Ele é criado agora à imagem e semelhança de Deus. Porque depois que ele recebe essa revelação, ele também recebe uma missão. Ele recebe uma missão para ir. E nessa missão ele precisa emitir o juízo de Deus para o povo. Porque depois que ele recebe vida, ele agora é o porta-voz de Deus. Isaías, ele é a verdadeira imagem de Deus, irmãos. Porque nós vamos perceber aqui o porquê Deus está emitindo um juízo sobre o seu povo. Porque Deus está levantando a Isaías para ser seu porta-voz, para emitir o juízo sobre a nação de Israel. Nós vamos entender o porquê Deus está julgando Israel. Porque agora Isaías, com a nova vida, como representante de Deus, porta-voz de Deus, ele pode reproduzir os atos de Deus em santidade, em justiça, em juízo. Ele agora pode sair até a nação de Israel para anunciar o juízo. É isso que Deus está fazendo através da vida do profeta Isaías, emitindo juízo. Veja o versículo de número 8, diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou, envia-me a mim. Deus precisava enviar alguém para transmitir o juízo de Deus, e o único agora que é capaz de fazer isso é Isaías, porque ele foi, irmãos, ele foi purificado, porque ele foi agora perdoado, ele foi santificado. E é o único que pode agora ser o porta-voz de Deus para emitir um juízo sobre Israel. E veja o versículo 9. Olha aqui o juízo. O versículo diz: ele então disse: vai e diz a este povo: ouvindo, ouvireis e nunca entendereis, e vendo, vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta, nem sejam curados. Irmãos, já pensou? Você consegue entender o que Deus está dizendo aqui para Isaías? Vá Isaías, e diz a este povo: ouvindo, ouvireis e nunca entendereis. Já pensou
Deus falar conosco e a gente não conseguir entender o que Ele está falando? Já pensou Deus se revelar para nós e a gente não conseguir contemplá-lo? Já pensou Ele se apresentar para nós e nós não sentirmos nada? Esse é o juízo que Deus está emitindo sobre Israel. Esse é o juízo que Deus está emitindo para Israel. Isso aqui é algo para nós refletirmos, igreja. Não é que Deus não está falando, Ele está falando. Não é que Deus não esteja se revelando para nós, Ele está se revelando. Não é que Ele está se apresentando, Ele está se apresentando sim, está se manifestando, está falando, mas eu e você não conseguimos vê-lo, não conseguimos ouvi-lo, não conseguimos senti-lo. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta, nem veja, nem seja curados. Que juízo, irmãos! Que juízo! E nós precisamos entender esse texto à luz do Salmo de número 115 e 135. Abra sua Bíblia. Cento e 115. A partir do versículo 4, presta atenção. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra de das mãos do homem. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, nem som algum lhe sai da garganta. Tornem-se, versículo 8, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o fazem e todos aqueles que neles confiam. Tornem-se como eles. O Salmo de número 135, verso 14 ao 18, diz assim, olha: pois o Senhor julgará o seu povo e se compadecerá dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, nem há fôlego algum em sua boca. Torne-se semelhante a eles, aqueles que o fazem, todos aqueles que nele confiam. Deus está emitindo um juízo sobre Israel por causa da sua idolatria. O conhecimento que nós recebemos, ele vem por meio dos 5 sentidos. É através dos olhos, é através dos ouvidos, é através do nariz, é através da boca, é através das mãos. Então é através dos sentidos que nós conhecemos, temos conhecimento deste mundo. Porém, quando esses sentidos não funcionam, significa que nós estamos mortos. Somos incapazes de conhecer qualquer coisa. E quando isso acontece, é porque nós estamos mortos. Então, quando Deus está dizendo para Isaías, eles verão, eles veem, mas não conseguirão contemplar, eles vão ouvir, mas não conseguirão entender.
eles se tornarão insensíveis. Deus está emitindo um juízo sobre Israel. Ainda que Deus esteja falando, ainda que Deus esteja se revelando, ainda que Deus esteja agindo, eles não conseguem ver, eles não conseguem ouvir, eles não conseguem sentir, porque estão mortos. E quando nós lemos o Salmo aqui, queridos irmãos, o salmista está dizendo: tornem-se como eles. Todos aqueles que o adoram, todos aqueles que adoram imagens. Então a questão de nós não conseguirmos adorarmos a Deus é porque nós estamos mortos. Nós não podemos contemplar a sua face, nós não podemos escutar a sua voz de modo que a gente obedeça. Nós não conseguimos amá-lo em nosso coração, senti-lo em nosso coração, guardar os seus mandamentos, as suas leis, porque nós estamos mortos. Essa é uma verdade que a Bíblia, ela nos conta a respeito de nossa condição espiritual em relação ao Deus que fala todos os dias, ao Deus que se revela a nós todo instante, ao Deus que age na nossa vida. Apesar dele estar falando, apesar dele estar se revelando, nós não conseguimos ver, não conseguimos vê-lo, não conseguimos ouvi-lo, não conseguimos senti-lo. Aquele pavor que Isaías recebe na revelação de Deus, não há em nós. Aí ele diz, e aqui, por quê? O salmista está dizendo que não há vida nos ídolos. Os ídolos têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve, têm nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa. O porquê? Nenhum som sai da sua garganta, porque eles não têm vida. E o Senhor está dizendo: torne-se como eles, todos aqueles que o confia e o adore, e não se precipite não. Mas graças a Deus eu não adoro ídolos, graças a Deus eu não faço imagem, eu não oro a imagens, não me curvo diante de imagens. Nós vamos conhecer nossos ídolos. Nós vamos já conhecer os nossos ídolos. Eles só mudaram a forma, mas nós vamos conhecê-lo daqui a pouco, acredito. Então Deus, os sentidos estão totalmente desativados, mas os sentidos desativados, irmãos, é quando a pessoa está morta. Quando a pessoa está morta, ele não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue sentir, não consegue falar. Então, porque Deus não pode receber adoração da nossa mão? Porque não podemos adorá-lo, porque não podemos contemplá-lo, porque não podemos ouvi-lo, porque não podemos falar com ele, porque não podemos senti-lo. É por isso que nós não conseguimos adorar a esse Deus vivo e verdadeiro, porque nós estamos mortos. Porque diante da revelação de Deus, da sua palavra, nós não ficamos aterrorizados, nós não ficamos apavorados diante de um Deus que está emitindo juízo sobre nós, diante de um Deus santo, que nós sabemos que está sentado sobre o seu alto e sublime trono, um Deus que reina, um Deus que governa, um Deus que domina este universo, que se revela a nós. Mas diante de sua revelação, qual é a nossa reação? É o silêncio,
é a insensibilidade, porque estamos mudos, porque estamos cegos. Leia novamente o versículo para ver se fica gravado na nossa mente. Versículo 9: Ele então disse: vai e diz a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis. Estamos ouvindo todos os dias a palavra de Deus, mas estamos entendendo? Sabe quando uma pessoa que não escuta, que ele tem a deficiência, ele está parado diante de um grande perigo, sua vida corre risco, e você está gritando: saia daí, ei, venha para cá, e ele continua distraído, e o perigo se aproximando, e você de longe chamando, tentando alertá-lo. Ele não vai te ouvir, e ele vai perecer porque ele não escuta. É esse juízo que Deus está emitindo para seu povo. E esse juízo é emitido sobre a idolatria, como nós acabamos de falar. Nos sentidos do povo de Israel não funcionava a igreja. Eles ouviam, eles estavam ouvindo, como diz aqui, ouvindo, ouvireis, mas nunca entendereis, e vendo, vereis, mas jamais percebereis, e nunca sentirá, porque Deus está, igreja, diante de nós. Deus está diante de nós, Ele está presente e Ele está falando. Ele nos deu a sua revelação. Mas qual é o nosso problema, pastor? É porque nós somos doentes. É porque nossos ouvidos estão tapados, nossos olhos estão fechados, nossos corações estão endurecidos. É por isso. Então, o povo, ele é punido por aquilo que eles adoram. O que eles adoram? Eles adoram, irmãos, um Deus falso. Eles adoram ídolos. Ídolos que têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpa, nenhum som sai da sua garganta, eles não têm vida. E Deus está dizendo: torne-se como eles, todos aqueles que neles confiam. Todos aqueles que adoram a ídolos, sejam iguais a ele. O que acontece? O ídolo, irmãos, é um objeto inanimado, não tem vida, e é assim que nós nos tornamos. Mas qual é o destino dos ídolos? Qual é o destino dos ídolos? O ídolo por si só, ele é feito de quê? Ele é feito de madeira, ele é feito de pedra, ele é feito de metais. Esses objetos inanimados, que o homem pega, corta uma árvore, como o profeta Isaías está dizendo, ele pega uma árvore para se aquecer, para colocar no fogo, para fazer uma proteção para si, e o resto ele pega e faz uma imagem, e aí se prostra diante desta imagem, ele adora esta imagem e diz: você é o meu Deus. Ele pega um objeto inanimado e faz ali uma imagem e diz: você é o meu Deus. E aí ele passa a confiar naquilo, ele acha que aquilo vai lhe dar vida, sustentar sua vida, proteger sua vida. Porque a adoração é nós, queridos irmãos, confiar em qualquer coisa para manter ou proteger a vida. Mas o único que pode dar a vida, sustentar a vida e proteger a vida é o Deus vivo, o Deus verdadeiro.
Esse é o único Deus a qual nós precisamos confiar e adorar, porque Ele é o Criador e doador da vida. Então, o que as pessoas fazem? Ele pega esses objetos inanimados, sem vida, e faz um ídolo, com olhos, ouvidos, nariz, boca, mãos, pés. Mas esses ídolos não podem salvá-los. E qual é o destino dessas coisas inanimadas? A destruição. Os ídolos perecem. Então o profeta está dizendo: torne-se como eles, todos aqueles que adoram. Todo idólatra vai se tornar como ídolo. O que é um ídolo? Um ser inanimado, sem vida, um objeto duro, que o destino dele, qual é o destino da árvore? Secar e morrer. Esses objetos são lançados, eles são perecíveis, são lançados no fogo. Aí você percebe o que Deus está dizendo: torne-se como eles. Vai lá, Isaías, e endureça o coração desse povo. Vai lá, Isaías, e segue-lhe. Lhe torne surdos, lhe torne insensíveis. Mas por que, Senhor? Irmãos, olha a igreja, diante da realidade que nós estamos. Olha a nossa realidade, igreja. Essa é a nossa realidade. Não é à toa que Jesus Cristo, em Apocalipse, escrevendo para a igreja das 7 igrejas da Ásia, para uma das igrejas, ele diz: tem nome de que vive, mas está morto. E o nosso problema é porque Deus está falando. O nosso problema é porque Ele está se revelando. Mas nós não ouvimos, mas nós não percebemos, mas nós não sentimos. E descobrimos que o quê? Porque o meu coração é endurecido. Jesus Cristo, ele vai justamente falar essa profecia no capítulo 13 de Mateus para os fariseus. Como bem diz Isaías a respeito de vós. Olha que Deus está se revelando na pessoa de Jesus, operando milagres, está falando com o povo, mas o povo não consegue ver que Jesus Cristo é o seu Salvador, é o enviado de Deus, é o representante de Deus, é o porta-voz de Deus, é o Filho de Deus, é a imagem de Deus. Ele não consegue ver quem é Jesus. Jesus está falando com eles, mas eles não conseguem ouvi-lo. Deus está se manifestando através de Cristo, mas eles não sentem. Não há nenhum pavor em seu coração, não há nenhum arrependimento em sua vida. E é assim que nós, com certeza, estamos. Eles não podem, eles estão mortos. E a questão é essa: porque Deus nos criou, nos deu vida para nós adorá-lo, para nós contemplá-lo, para nós ouvi-lo, para nós proclamá-lo, anunciá-lo. Mas a gente não consegue fazer nada disso. A gente não consegue ver Deus, a gente não consegue ouvir Deus, a gente não consegue anunciar Deus, a gente não consegue senti-lo, não consegue amá-lo, não consegue obedecê-lo, porque o nosso coração é um coração de pedra. Nosso coração é um coração duro, obstinado. Nós somos insensíveis. Então a nossa condição é a condição
igreja, de um morto espiritual. Essa é a nossa condição. E nós precisamos de vida. Nós precisamos de vida. O versículo de número 11 até o versículo 13, depois que Deus está dizendo: olha, vá lá, endureça ele, endureçam, segue-os. Depois disso o profeta pergunta: até quando, Senhor? Até quando? Aí veja o que o Senhor está dizendo: até que toda a terra seja devastada, até que ela fique deserta, até que ela seja lançada fora da minha presença, que eles sejam lançados fora da minha presença, até que eles morram e sejam sepultados. Até isso. Até quando? Então o profeta tem que continuar profetizando, não importa. Deus sabe, eles são surdos, são cegos. Deus disse isso para Ezequiel: olha, você vai profetizar para eles, mas eles não vão te ouvir. Mas pregue, fale, eles não vão te ouvir. Nossa, irmão, que juízo, viu? Que juízo. Que juízo está sobre nós. Que juízo está na nossa vida. E a gente vai continuar aqui ouvindo. Palavra abençoada, Rivelino. Você pregou essa noite. Bênção. Graças a Deus. Nossa, foi uma palavra maravilhosa. Mas você viu Deus nessa palavra? Você ouviu a sua voz? Você sentiu a sua presença? Quando Ele se revelou, quando Ele falou, quando Ele se manifestou? Irmãos, aqui é a palavra de Deus. A palavra que dá vida. A palavra que sustenta. A palavra que revela o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Ele se revela em sua palavra. Ele nos conta quem Ele é. Mas mesmo Ele nos contando quem Ele é, nós não conseguimos conhecê-lo. Mesmo Ele falando através da sua palavra, nós não conseguimos ouvi-lo. Nosso coração continua insensível. A gente ouve, Ele se manifesta, a gente sai e nada muda, nada acontece. Não temos vida. Não temos vida. Até quando, Senhor? Você acha que muitas vezes eu não fico um tanto cansado de pregar? Mas aí eu tenho que pregar até que o juízo se complete, até que todos sejam levados da presença de Deus para o inferno. Pastor, é a igreja. Porque se nós permanecermos, essa é a verdade, se nós permanecermos nessa condição que nós estamos, o nosso destino é o inferno. Ele vai nos banir da face dessa terra, para o lago de fogo eterno, para um lugar de sofrimento, para um lugar de trevas, para um lugar aonde a presença de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus não estará, a não ser a sua ira. Então, até que esse dia, até quando, Senhor?
Ele diz: então disse: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades sejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra esteja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela, e a terra esteja totalmente abandonada. Deus já fez isso com Israel. Quando baniu Israel da terra, quando levou Israel para longe da sua presença, quando a terra ficou totalmente destruída, Deus já fez isso, e Ele fará novamente com toda essa terra, a qual pertence a Ele. Todos aqueles que estão mortos, todos aqueles que são impuros, o Senhor varrerá da face da terra, purificando a sua terra como sua habitação, como seu templo. E só a santa semente ficará. Mas como nós falamos, mas eu não faço imagem, eu não adoro imagem. É que os nossos ídolos mudaram, igreja. A forma dele agora é em moeda. A forma dos nossos ídolos agora são imóveis e imóveis. São nossos ídolos, é nessas coisas que nós colocamos a nossa confiança. Vejam que o profeta Isaías e também o salmista Davi, ele nos fala que os ídolos são de prata, são de ouro, são de madeira. E esses são nossos ídolos, aonde nós colocamos a nossa confiança. Aí diz: torne-se semelhante a eles todos aqueles que nele confiam e adoram. O que é isso? Nós nos tornamos materialistas. Nós somos materialistas, nós estamos focados justamente nessas coisas materiais. Nosso coração está confiando nessas coisas. É isso que traz satisfação para nós, é isso que traz segurança para nós, é isso que traz proteção para nós. É assim que nós pensamos, porque a nossa satisfação não está em Deus, nossa segurança não está nele, nossa proteção não está nele, mas está nessas coisas. Nossos ídolos simplesmente só mudou a forma, igreja. Só mudou a forma. E como nós estamos? Conforme o profeta está dizendo, Deus está dizendo para o profeta: torne-se como eles, todos aqueles que nele confiam e adoram. E qual é o destino e o estado dessas coisas? O estado dessas coisas é inanimados, materiais. Isso não pode salvar-nos, isso não pode nos livrar, isso não pode nos dar segurança, e essas coisas são perecíveis. Nós nos tornamos como essas coisas, insensíveis, materiais, e nosso destino será conforme o destino dessas coisas, o fogo, a destruição. É assim que nós estamos. O fato de Deus falar conosco e nós não ouvirmos, o fato de Deus se revelar para nós e nós não vermos, é porque o nosso coração está assim, insensível, materialista. Isso é triste para nós. Mas até quando, Senhor? Até que o juízo venha e todos nós sejam devastados, seja lançado para longe da sua presença. Essas coisas perecem. E o fato de nós confiarmos nessas coisas, deixarmos de adorar a Deus, de amá-lo, de obedecê-lo, de servi-lo. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nada muda. Nada muda. E a questão aqui é porque Israel estava justamente adorando a ídolos. Quando você lê o profeta Isaías, o pecado maior de Israel era a idolatria. Era a idolatria.
Israel estava confiando nos seus ídolos, nas suas imagens. Israel deixou de confiar em Deus e adorar a Deus e servir unicamente a Deus e amar unicamente a Deus, se prostrar unicamente a Deus, o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Israel agora estava adorando essas coisas. Não seria nosso caso, igreja? Não seria? Ao entrar por essas portas, deveria haver uma reverência em nossos corações, porque sabendo que estamos reunidos na presença do Deus vivo, um Deus santo, um Deus justo, deveríamos sair daqui, queridos irmãos, ou melhor, aqui contemplar Deus. O salmista, ele diz assim, olha, que o desejo dele era estar na casa do Senhor e contemplar a tua face. E contemplar a Deus, irmãos, é visualizá-lo através da sua palavra e reverenciá-lo, adorá-lo, bendizê-lo. Então, ao entrar por essas portas, nossos corações deveriam estar assim, mas nós estamos mortos. É por isso que não há nenhuma reação. Mas a minha vontade, meu desejo é que essa palavra nos dê vida, nos alerte, nos desperte, que a gente saia daqui com a nossa mente mudada, que a gente venha, meu Deus, lamentar, como diz o profeta, ou melhor, como diz o Tiago, chorai e lamentai pelas vossas misérias, converta vossos risos em plantos. Precisamos disso, igreja. Ou vamos continuar assim, sem vida, sem verdadeira comunhão, só mantendo a rotina? Domingo eu vou para a igreja, vou adorar Deus. Isso não é adoração, igreja. Adoração é você contemplá-lo, e nessa contemplação seu coração se encher de temor, você saber que está diante de um Deus santo, um Deus justo, um Deus verdadeiro. É você senti-lo, é você vê-lo, ver como Ele é maravilhoso, é você sentir como Ele é agradável, é você sentir vontade de amá-lo. Isso é adoração. E ao sair daqui, você falar dele, você proclamá-lo, contar para outras pessoas, mas contar como alguém que verdadeiramente conhece, contar como alguém que realmente tem uma comunhão com ele, de forma que as pessoas fiquem, nossa, fiquei entusiasmada por ouvir você falar assim de Deus. É quando nós temos vida, e eu espero que Ele nos dê vida através desta palavra nesta noite. Amém, igreja? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé.